Fala, homem! Neste vídeo vamos falar absolutamente tudo sobre a Tadalafila. Lá no meu Instagram, o Médico dos Homens, se ainda não segue, segue lá depois desse vídeo, tá? Mas eu recebo muitas dúvidas todo santo dia sobre Tadalafila e outros medicamentos para ereção. Mas hoje iremos falar apenas sobre a Tadalafila. Por isso, para me ajudar a postar vídeos aqui todos os dias, eu te peço, deixe agora aqui seu like. E se você não está inscrito no canal, se inscreve agora e bora pro vídeo. Ah, e mais uma coisa. Fica até o final do vídeo, porque eu tenho um presente para vocês. Veja até o final e se surpreenda com o que você vai receber. Na verdade, esse vídeo, ele é uma procura muito grande que as pessoas têm a respeito da Tadalafila, porque, obviamente, a disfunção erétil é um problema muito comum. A gente estima que cerca de 50% dos homens acima de 50 anos e até 30 a 35% da população geral vai sofrer com algum grau de disfunção erétil. Então é óbvio que as pessoas estão buscando maneiras de melhorar a sua performance, melhorar a sua rigidez, e não tem como você passar por esse tema sem entender a importância dos medicamentos orais para a rigidez, como a Tadalafila. Outra questão muito comum que eu vejo nas minhas redes é que os homens eles costumam tomar por conta própria, tomam por vezes de maneira errada, não tem o efeito adequado ou tem um efeito abaixo do esperado e fica trazendo, botando a culpa no medicamento, quando na verdade é ele que está fazendo de forma não convencional. E isso pode ter algum tipo de efeitos negativos para a sua saúde no longo prazo. Muitas pessoas querem saber também dos efeitos da Tadalafila fora da esfera sexual. Existe uma preocupação com segurança cardíaca, alteração ou interação com medicamentos para pressão. Muitas pessoas gostam de tomar e querem saber se pode ser utilizado como um pré-treino para melhorar o desempenho muscular e o crescimento dos músculos, se afeta a combinação com outros medicamentos para ansiedade, depressão ou qualquer outro medicamento de tratamento de doença crônica. Então veja que um simples medicamento que é amplamente utilizado, pode ter uma série de repercussões e dúvidas do dia a dia, que através desse vídeo eu espero que tudo isso seja sanado e você saia mais confiante para poder tomar o medicamento e aproveitar o melhor do efeito que ele pode te oferecer, certo? Só que antes de começar a falar um pouco do vídeo, eu sempre gosto de trazer uma história de um caso real. E por coincidência, hoje mesmo, antes de eu vir gravar, eu acabei de ver um paciente com queixas, que eu acho que esse vídeo poderia ajudar demais ele. Então, era um paciente de 42 anos, com queixa de dificuldade em ter uma ereção rígida há mais ou menos 2 anos. Então, ele procurou um urologista no passado, que prescreveu para ele Tadalafila. Na primeira vez que ele tomou o medicamento, ele ficou muito preocupado, porque ele não teve a rigidez necessária e começou a ter muita dor de cabeça. Nessa hora, ele muito assustado com esse mito e tabu, que esses medicamentos podem fazer mal para o coração, podem dar AVC, ele foi numa emergência, com muita dor de cabeça. E nessa hora, aferiram a pressão arterial dele, estava uma pressão de 18/10, ou seja, 180 milímetros de mercúrio de pressão sistólica por 100 de pressão diastólica, que é uma pressão excessivamente alta. Aí ele pensou, putz, agora que eu vou ter um AVC, então ele ficou extremamente preocupado, foi medicado, e nunca mais tomou o medicamento, nunca mais teve coragem de tomar esse medicamento. Ou seja, e em vários médicos que tentavam convencê-lo de outras maneiras, de outros medicamentos para tomar, mas esse medo de ter um AVC foi corroendo ele ao longo dos últimos 2 anos, e hoje ele já estava prestes a terminar um relacionamento por falta de rigidez e sem nenhuma perspectiva de melhora. Veja como o desconhecimento pode trazer efeitos devastadores para a vida dos homens. É isso mesmo. Então, nesse vídeo, a gente vai fazer um panorama geral da Tadalafila. Então, vamos falar sobre questões de tolerância, causa vício, dependência. Pessoas que têm outras doenças, como diabetes, hipertensão, podem tomar esse medicamento. Causa infarto, pode melhorar a libido. Como que toma? Quais seriam as doses iniciais, maneiras de associação para ter os melhores resultados? Quem pode tomar e quem não deve tomar? O que a gente pode fazer para aumentar o efeito da Tadalafila? E, em geral, uma série de dicas para você aprender a tirar o melhor desse medicamento através de estratégias de uso muito bem delimitadas.
Então, gente, falando aqui um pouquinho do histórico da tadalafila, ela entrou ao mercado em 2003. Então, a primeira droga que revolucionou o mercado da medicina sexual foi a sildenafila. Ela entrou no mercado em 1998. Então, esse medicamento, ele a princípio nem foi desenhado para melhorar a rigidez. Então, os estudos mostram que, por ser um vasodilatador, a ideia era melhorar o fluxo de sangue para o estômago, para prevenir úlceras gástricas. E qual foi a surpresa? Que foi demonstrado que essas pessoas que tomavam esses medicamentos começaram a ter melhor rigidez. Então, em 98, lançamento do Viagra, boom de vendas, revolução no mercado. Só que o Viagra, né, que é a sildenafila, tinha um grande porém. Ela tinha uma série de restrições da sua molécula, tinha uma série de efeitos colaterais, dor de cabeça, né, o rubor facial, né, que é a cara vermelha. Isso poderia chegar em até 15% dos homens. Então, com alguns refinamentos na molécula do azulzinho, da sildenafila, chegou ao mercado a tadalafila em 2003. Então, essa droga, assim como o azulzinho, ele é um inibidor da fosfodiesterase do tipo 5. Então, ela é uma enzima que tende a quebrar a molécula do óxido nítrico, né, das moléculas sucessórias do óxido nítrico, e ele tende a cessar o estímulo à ereção. Então, quando você tem um estímulo sexual, o que você vê, ouve, sente, desce pelos seus nervos e libera óxido nítrico no seu pênis. O óxido nítrico gera uma série de cascatas que vai levar a um relaxamento. Aí vem essa danada dessa enzima, fosfodiesterase do tipo 5, e quebra essas moléculas, dando uma ordem para que cesse a ereção, para que cesse o estímulo de relaxamento e haja um estímulo à contração. Quando o músculo contrai, ele abre a válvula do pênis e você perde a ereção. Então, esses medicamentos, eles inibem a inibição. Então, ele inibe o xerife, inibe aquela molécula que vai lá tentar acabar com a festa, acabar com o relaxamento. Então, logo, ela vai promover e facilitar a ereção. E aí, se você, né, tirando já a primeira dúvida, as pessoas perguntam, tadalafila vicia? Causa dependência? E a resposta é não. Geralmente, quando a gente fala dependência em medicina, isso já é um fenômeno muito bem explicado. Isso geralmente acontece quando uma droga age em um determinado receptor que gera um fenômeno. Então, ao você ter um certo tipo de efeito, o medicamento vai lá, e aí, na hora que esses receptores começam a ter o seu funcionamento, o nosso organismo gera mais receptores com o tempo, e esse efeito ele vai sendo perdido. Então, gera os dois fenômenos, né? O de tolerância, quer dizer que você precisa de doses cada vez mais altas para ter o mesmo efeito, e também a questão da dependência, que a dependência está relacionada com o fenômeno de retirada, de abstinência. Então, aqueles receptores estão funcionando com aquela molécula, aquele medicamento. Na hora que você tira de uma vez, a pessoa tem uma abstinência, tem uma piora aguda. Então, até pelo mecanismo da tadalafila, isso não acontece. Acabei de dizer, ela inibe o inibidor. Então, ela não mexe com receptores, ela mexe com enzimas. Logo, já está muito bem comprovado que ela não causa dependência. Você tem uma boa resposta com a dose estabelecida, 5, 10, 15, 20 miligramas. Isso pode se manter por anos ou décadas. Mas alguém pode falar, nossa, mas eu já tomo há 10 anos e o meu efeito não é o mesmo de 10 anos atrás. Mas aí você tem que entender que não é o remédio que perdeu efeito. É o seu organismo que mudou. Você também não é o mesmo de 10 anos atrás. Então houve um processo de envelhecimento dos tecidos, né? E aquele mesmo efeito no passado que era ótimo, hoje ele não vai trazer a mesma rigidez. É diferente de um remédio causar dependência. E as pessoas às vezes deixam de tomar o remédio, querendo deixar para tomar mais tarde. Só que mais tarde o efeito também vai ser pior. Eu sempre digo aos pacientes que esse medicamento foi feito para esse fim, para te ajudar hoje, na sua vida sexual de hoje. Deixar para amanhã, ficar sofrendo calado ou ficar procrastinando o problema, não vai ajudar em nada no seu caso hoje. E vai trazer uma falsa sensação de que você está preservando o seu tecido para o futuro. Isso não é verdade. Mais na frente, o efeito, tomando não o medicamento hoje, a resposta, a tadalafila, tende a ser pior. E as pessoas perguntam quais são as formas de apresentação da testosterona. Eu trouxe aqui as duas mais comuns, tá? Que é o comprimido, eu cobri aqui o nome que eu não estou fazendo propaganda para ninguém. E temos o spray sublingual. Existe também o pellet, né? Então existem, né, implantes subcutâneos
geralmente são muito utilizados para reposição hormonal e muitos laboratórios e muitos médicos gostam de impregnar tadalafila para você ter uma liberação contínua. Sinceramente, acho que não vale a pena. As moléculas, né, de ingesta diária são muito cômodas, muito bem toleradas, e esses pellets eles são muito caros e tem certas complicações que eu prefiro trabalhar com essas duas. Outras coisas que, como a gente falou, é muito perguntado, é quais os efeitos da tadalafila em outras áreas do corpo. Eu expliquei esse mecanismo de funcionamento no pênis, mas existe a enzima fosfodiesterase em vários outros órgãos e tecidos. Então ela não tem uma ação isoladamente no músculo do nosso amigão. Na verdade, lá é onde ela tem uma maior expressão. Mas fora do nosso corpo, ela também funciona como um vasodilatador. Então já há estudos mostrando que a tadalafila ela melhora a circulação de vários órgãos e tecidos. Ela também é um protetor endotelial. Então endotélio é a camada interna de revestimento dos vasos sanguíneos. Então, quando eu falei que ela melhora a circulação e ela protege o endotélio, quer dizer que a tadalafila é um medicamento que ele é um protetor cardiovascular. Então ele melhora o funcionamento do seu coração, ele de certa forma baixa a sua pressão e ele previne a chance, né, diminui a chance de você ter um AVC, um infarto nos próximos 10 anos. Isso já está muito bem estabelecido. Mas alguém pode perguntar, mas doutor Eduardo, você não falou até o caso que você atendeu hoje? O paciente tomou o medicamento, foi lá, foi na emergência, viu lá e a pressão tinha subido. É verdade, mas veja que aí é um fator de confusão. Esse medicamento, por ser um vasodilatador, ele traz diversos efeitos colaterais. Então, quando dilata os vasos da cabeça, dá dor de cabeça. Quando dilata os vasos da face, dá aquele rubor facial. Quando dilata as veias da nossa musculatura lombar, dá lombalgia, dor lombar, dor nas costas. Também é muito comum dar dilatação das veias da panturrilha, que vai dar uma dor na batata da perna. Ou a sensação de dor, ela é uma resposta ao aumento da pressão. Então, se você tiver uma dor de cabeça, um machucado, um mal-estar, naquele momento, a resposta à dor, a sua pressão ela sobe. Então, veja, se o medicamento causa dor e a dor que leva ao aumento da pressão não quer dizer necessariamente que o medicamento leva ao aumento da pressão. É a dor que leva ao aumento da pressão. Então, para aqueles sujeitos que não têm dor, o simples fato de tomar tadalafila vai ter uma leve baixa da sua pressão, mas que costuma ser insignificante. Tanto é que para pessoas que tomam medicamentos para pressão, a recomendação é você tentar espalhar o horário, né, dos medicamentos antihipertensivos, da tadalafila, para que não haja uma combinação e uma queda um pouco mais acentuada da sua pressão. Tá? Então vejam, para pessoas que têm pressão alta, não tem problema nenhum tomar tadalafila. Na verdade, ele vai ajudar, de certa forma, no controle da sua pressão. Outra grande função da tadalafila é na nossa próstata. Ele vai acabar relaxando a musculatura da próstata e da bexiga. Não vai mudar em nada o crescimento, o tamanho da sua próstata, mas vai atenuar os seus sintomas miccionais. Então, muitas pessoas que têm um crescimento da próstata, ao urinar, começa a ter um desconforto, diminui a força do jato, a bexiga contrai antes da hora. Nessa região que tem um músculo que é de certa forma parecido ao músculo de dentro do pênis, você usar a tadalafila pode relaxar e melhorar esses sintomas. Um outro efeito da tadalafila também, que é muito já bem demonstrado, é para ejaculação precoce, é isso mesmo. Então muitas pessoas têm ejaculação precoce porque tem uma rigidez ruim. Então a perda de ereção, a perda de rigidez na hora H, faz com que o sujeito fique muito afobado, fique com ansiedade de performance. E isso acelera o tempo ejaculatório e diminui o controle do sujeito, fazendo com que ele ejacule mais rápido. Na medida que você melhora a rigidez, isso traz um maior conforto, ele vai se sentir mais relaxado e vai acabar conseguindo ter uma melhora também da ejaculação precoce. Não confunda, esse não é um tratamento para ejaculação precoce, mas para pessoas que têm uma disfunção erétil, uma rigidez ruim e por conta disso estão gozando mais rápido, o maior controle e relaxamento que a tadalafila pode trazer vai ter benefícios em questões do tempo ejaculatório. Tá? As pessoas perguntam, como que eu tomo, qual é a dose inicial, para quem é indicado? Então veja, em termos de indicação, qualquer pessoa que tenha algum grau de disfunção erétil vai se beneficiar desse tratamento.
Aí alguém pode perguntar, e se eu não tenho disfunção erétil, mas eu quero melhorar a performance, eu posso tomar? A resposta é sim. Ele é um medicamento seguro, né? Você, mesmo sem dificuldade de ereção, ao tomar o medicamento, você vai ter uma melhor resposta, um melhor desempenho. A única preocupação para essas pessoas que não têm disfunção erétil é você se habituar com formas de performance que não são suas. Então, às vezes, geralmente, o cara está num novo relacionamento, vai fazer uma coisa diferente, quer ter uma segurança a mais, quer mostrar que é bom de cama, quer ter uma boa performance. Então, você fazer isso esporadicamente, não há nenhum problema relatado de longo prazo. A grande questão é que você pode ter uma dependência psicológica. Então, imagina que você vai para encontrar uma nova parceira e você, de certa forma, toma um medicamento e vai muito bem. Aí você vai com ela outro dia ou vai com outra parceira, aí você não quer correr o risco de não repetir a mesma performance e vai tomando. Um belo dia você vai encontrar com alguém de surpresa, você não tomou nada e você se sente muito preocupado e frustrado de falhar. Então veja, o efeito do medicamento ele não causa dependência e intolerância. Porém, os mecanismos psicológicos por trás da necessidade de ter um certo tipo de performance pode fazer com que você sinta a falta dele, do medicamento, e comece a ter um pior desempenho. Então, muito cuidado para quem vai tomar sem ter disfunção erétil. Já digo de antemão que com o mindset adequado não costuma trazer problemas. Porém, tenha muito cuidado. E aí, eu disse, né, nós temos algumas apresentações. Então, os medicamentos, de uma certa forma, eles começam a ter um efeito a partir de 15 minutos da tomada, que é mais rápido que os outros medicamentos orais. Lembrando que esse medicamento, por ser uma molécula mais nova, ela não sofre interação nem com comida, alimentos gerais, qualquer que seja, nem com bebidas, inclusive alcoólicas. Então, outros medicamentos você não deve combinar com álcool ou alimentos. A tadalafila não sofre desse problema. Mas apesar de um início de efeito ser a partir de 15 a 30 minutos, já foi demonstrado em vários estudos que as pessoas que tomam com mais antecedência têm um melhor resultado. Então, o ideal, o que eu sugiro, é que você tome pelo menos 2 horas de antecedência. Né? Quando você vai tomar, obviamente, de uso de demanda, para ter uma relação. Você vai sair de casa, está programando. Você marca com seus amigos às 8 horas. Você toma às 6 horas da tarde. Aí às 8 horas vocês se encontram, pode comer, beber alguma coisa, e você vai estar coberto por até 36 horas. É isso mesmo. Tadalafila é um medicamento para ereção que tem a maior meia-vida, em torno de 18 horas. Então a meia-vida é o tempo necessário para o medicamento perder metade do seu efeito. Então se a meia-vida é de 18 horas, logo o efeito farmacológico é de até 3 dias. Então, mais uma vez eu digo, se o seu medicamento tem uma janela de 3 dias, por que diabos você vai tomar ele 15 minutos antes da relação? Então aquele paciente que eu falei para vocês, que procurou o médico, tomou o remédio, ele não foi muito bem orientado. Ele tomou um pouquíssimo tempo antes da estimulação, 15, 30 minutos antes. Né? Ficou com uma baita dor de cabeça que cortou o tesão dele. E aí outro detalhe muito importante, esse medicamento, qualquer um deles, mas a tadalafila inclusive, ele é um facilitador da ereção. Se você tomar o medicamento e for assistir televisão, nada vai acontecer. Lembra que ele está inibindo o xerife. Então você tem que estar já no processo de estimulação sexual, tem que estar com desejo, tem que estar com tesão. Em outras palavras, tem que estar com a sua ereção tradicional ali, que é a hora onde ele pega para valer. Então se você não tiver estímulo, nem visual, nem regional, manual na área genital, o remédio não vai fazer efeito. Vai ter uma baita dor de cabeça e não vai funcionar. Vai muitas vezes trazer uma série de preconceitos e ideias erradas sobre esse medicamento que é tão eficaz. Apesar de ser altamente eficaz, obviamente ele não funciona em 100% das pessoas. Então nenhum remédio em todo mundo, em toda a medicina, vai ter 100% de eficácia. No entanto, a tadalafila é um medicamento que se aproxima muito de uma eficácia plena. Então os estudos mostram que 85 a 90% das pessoas vão ter uma excelente resposta com esse remédio. Lembrando que o remédio tem que ser de uma origem confiável. Então muitas pessoas não funcionam bem o medicamento porque compram na internet, mandam manipular em locais não confiáveis, usa medicamento vencido, as mais diversas possibilidades. Então, considerando que o medicamento foi adquirido no local correto. 2, que houve a espera de tempo mínima necessária, tudo bem que 15 minutos, mas vamos considerar 2 horas para fins práticos para ajudar vocês.
3. Foi adequadamente estimulado, tanto mentalmente como localmente. E 4. O ideal é que você tente pelo menos umas 3 ou 4 oportunidades diferentes, porque muitas vezes naquele dia você não estava tanto afim, a sua ereção natural, que precisa de um certo arcabouço para que ele funcione, não estava tão adequada, né, você não estava com tanto tesão, estava muito preocupado, com alto nível de adrenalina, e isso pode, de certa forma, ter contribuído para uma resposta pontual. Você obedecendo a todos esses quesitos, você vai ter, como eu disse, ali em torno de 90% de chance de funcionar. Tá? E como é que a gente toma? Então, a tadalafila, por ter uma longa ação, ela é o único medicamento que permite o uso contínuo. É isso mesmo. Então você pode tomar tadalafila todo santo dia como se fosse uma vitamina. E é assim que a maioria das pessoas tomam. E é assim que ela é mais eficaz. Porque qual era o problema dos outros medicamentos? É a questão que você tem que ter uma atividade sexual previsível. Né? Sei lá se eu vou ter relação daqui a 2 horas. Né? Então você planeja, você tem a intenção de ter relação. Mas se vai ter ou não, a gente não sabe. Então é por isso que as pessoas tomam mais próximo do ato sexual. Espera ter a certeza de que vai rolar para não usar o comprimido em vão. E é aí onde há o problema. O fato de ter que se programar, ter que saber se a hora deu certo, se vai ter ou não, se eu vou gastar aquele comprimido à toa ou não, faz com que você tome um medicamento e às vezes não tenha sexo e tem um certo prejuízo. Tá? Então, a tadalafila, por ter uma longa meia-vida, você pode tomar todo dia no mesmo horário. Então, a dose recomendada para uso diário é 5 miligramas. Então, você tomando esse remédio, lembra que ele dura 36 horas. Aí você tomou hoje. Amanhã, com 24 horas, quando você tomar o medicamento, vai ter um pouquinho da dose de ontem e vai se somar à dose de hoje. E é por isso que quando você toma mais de 7 dias contínuo de tadalafila, equivale a ter 8 miligramas no seu sangue, que é uma dose terapêutica e eficaz para a maioria das pessoas. Então, o fato de tomar diariamente é muito bom porque ele traz 2 grandes cenários positivos. Primeiro, da espontaneidade. Você está sempre coberto. Pode ter sexo a qualquer hora, qualquer local, sexo surpresa, sexo no perigo, sempre vai dar certo. Sempre vai estar com o efeito do remédio em você. Esse é um ponto positivo. E 2, para pacientes que têm uma alta frequência sexual, aquele sujeito que transa 3, 4, 5 vezes por semana, tem que tomar todo dia essa conciliação de remédio, de horário, de tomada, pode ser uma coisa um pouco inconveniente. Então é assim que eu recomendo que você comece a tomar esse medicamento. Comece com a dose diária. Muitas pessoas ainda têm aquele resquício do vício. Nossa, mas se eu tomar um remédio todo dia, isso vai me tornar... meu corpo vai ficar dependente disso, é melhor tomar só na sexta, ou dia sim, dia não. Entenda, você tomando 2, 3 vezes por semana, drogas de longa ação, é a mesma questão de você tomar todo dia. Agora, o fato de você tomar todo dia, ele mantém uma dose mais baixa, uma dose estável, melhor aceitação, diminui efeitos colaterais e ainda tem uma vantagem, Você se sente sempre pronto. Lembrando, a tadalafila é um excelente tratamento para a disfunção erétil, em parte porque ele é um agente que vai melhorar a sua confiança. Costumo dizer que a tadalafila é uma muleta para a sua confiança. Na hora que você falha, começa a ter falhas repetidas e você vai piorando progressivamente a sua rigidez. Então a gente tem que te colocar nos eixos, voltar a funcionar o mais rápido possível para que uma experiência boa atrás da outra vai te deixando sempre uma confiança cada vez mais alta e vai aos poucos melhorando a sua performance. Daí então, algum tempo, uma vez que você está com o seu histórico muito bom, está funcionando a contento, a gente pode começar a fazer o processo de desmame. Tá? Então, gente, lembrando também que tudo que eu falei até aqui, isso aqui não é uma apologia a você fazer o uso de medicamento, não é uma prescrição médica, é apenas para que vocês melhorem o conhecimento de vocês sobre tadalafila. Isso não dispensa uma avaliação, uma consulta médica, um acompanhamento regular para que você consiga melhorar cada vez mais a sua rigidez e consiga escapar, deixar para lá o pesadelo que é a disfunção erétil. Então esse medicamento, gente, ele é, como eu falei, seguro, então a gente já sabe um pouco do histórico dele, sabe da segurança dele, sabe da eficácia dele. Outra coisa que as pessoas sempre perguntam é a questão de interação medicamentosa. A boa notícia é que a interação medicamentosa da tadalafila é muito pequena. Eu vou dizer que medicamentos mais comumente utilizados para as doenças crônicas, pressão, diabetes, colesterol, depressão,
outras queixas sexuais, como ejaculação precoce, baixa libido, hormônio da testosterona, nada disso tem interação com a tadalafila. Então você pode tomar o seu medicamento para pressão, para diabetes, tranquilamente. A única, digamos, precaução que se deve ter é principalmente como principal efeito colateral, efeito, digamos, não vou dizer efeito colateral, mas a principal contraindicação da tadalafila é o tal dos medicamentos chamados de nitratos. O que são nitratos? Então, gente, nitrato é um doador de óxido nítrico. Então, veja, como eu falei, tadalafila funciona nas vias do óxido nítrico. E nitrato é um doador de óxido nítrico. Então, classicamente, sempre houve esse medo de você dar duas drogas que mexem com o óxido nítrico. Isso gera uma queda muito grande da pressão arterial, que pode trazer complicações mais graves. Então, para aquelas pessoas que tomam nitratos, o ideal é você evitar o uso concomitante da tadalafila. A boa notícia é que o nitrato não é mais um medicamento de primeira linha para doenças do coração. É um medicamento utilizado para dilatar. Veja, então olha a semelhança também para testar a segurança desse remédio. Então, o nitrato, drogas que mexem no óxido nítrico, são utilizados para dilatar as artérias do coração e diminuir a dor de quem tem entupimento das artérias do coração. Então veja como ele é seguro nesse ponto. Só que, como eu disse, o nitrato ele é uma droga só para tratar a dor. Então, por precaução, quem tem disfunção erétil e toma nitrato, o ideal, o que eu digo, é falar com o seu cardiologista para ele substituir a droga antianginosa por outra, já que o nitrato não é mais uma droga fundamental no esquema de segmento da maioria dos pacientes que têm dor no coração ou algum problema cardíaco. E é por isso até que alguns pacientes tiveram algum tipo de desfecho, né, e morreram tomando esses medicamentos, né? Enfim, não é que o medicamento causou morte, causou entupimento das artérias, causou mau funcionamento do coração. A questão é que esses pacientes estavam tomando sem uma avaliação médica. Muitos deles já tinham entupimento e mau funcionamento do coração. E aí tomou o remédio, que dilatou um pouquinho os vasos, até melhorou o fluxo. Mas ele foi fazer sexo. O sexo tem uma alta demanda cardíaca. O coração tem que bater mais forte, mais rápido. E isso é o que pode ter causado um evento coronariano agudo. Ou seja, que pode ter causado um infarto. Não foi o medicamento, mas foi um coração mal cuidado de um paciente às vezes sedentário, sem acompanhamento médico. Tá? Então isso que a gente tem que ter sempre esse cuidado, avaliação médica, saber se o seu coração está em dia. O que eu digo é, quem é que pode tomar? Se você consegue subir 2 lances de escada sem sentir dor no peito, você seguramente vai poder tomar esse medicamento. Ou então, se você já é um atleta, já faz atividade física regular, de moderada intensidade, ou seja, aquela que você não consegue falar durante a atividade física, então isso quer dizer que você pode tomar esse medicamento. Tá? Então não há essa preocupação. Efeitos colaterais, já mencionei aqui um pouco, não estava falando do seu funcionamento, mas eu gostaria de lembrar, já que é uma dúvida muito frequente. Então os mais comuns são dor de cabeça, rubor facial, obstrução nasal, porque ele dilata os vasos das conchas nasais, e dor na panturrilha, dor na região lombar. Se você tem esse problema, quer dizer que você nunca vai poder tomar esse remédio? Não. Então, primeiro que muitos desses sintomas são específicos do remédio e não da classe. Ou seja, se você tomou tadalafila e teve dor de cabeça, você pode tomar, por exemplo, o azulzinho. Pode ser que você tenha dor ou não. Né? Muitos medicamentos sendo específicos só do remédio e não da classe, você vai ter dor de cabeça com uns e não vai ter dor de cabeça com outros. Você pode trocar e ser feliz assim. Muitas pessoas também que começam a ter dor nas primeiras tomadas, sobretudo no uso contínuo, no uso inicial, no uso diário, se você mantiver por mais algum tempo, talvez 2 semanas, essa dor começa a diminuir e a pessoa começa a se adaptar. E isso é mais comum na dor das pernas. Tá? Muitas pessoas se adaptam. E quanto à questão, então tá dor nas pernas, será que eu posso malhar e fazer atividade física? Então aí vem naquela questão que foi feita. Tadalafila, por ser um vasodilatador, ele vai melhorar o fluxo de sangue para os meus músculos e daí vou conseguir ter um melhor desempenho muscular? Então aí é onde as evidências esbarram. Né? Isso nunca foi comprovado. Aparentemente, na parte de desenvolvimento muscular, isso muda muito pouco. Vou dar aqui um breve parênteses para o funcionamento pulmonar. Então aí eu vou falar um pouco mais da sildenafila, que é um medicamento que também é utilizado para quem tem hipertensão pulmonar.
ele dilata os vasos do pulmão e pode melhorar o funcionamento do pulmão durante o exercício, tá? Mas isso é mais para sildenafila em doses muito mais altas. Tadalafila, não diria que isso é uma verdade, então eu diria assim, se você está preocupado em ganhos atléticos, em ganhos musculares, tadalafila não é uma coisa que os médicos, eu diria, a maioria dos médicos vai te recomendar porque faltam evidências científicas desse tipo de benefício. Outra pergunta, né, já chegando mais agora perto do final do nosso vídeo, é se esses medicamentos aumentam a libido. Então veja, esse é o medicamento que vai agir diretamente no músculo do seu pênis, deixando ele mais rígido. E isso tem efeitos de poder melhorar a libido em alguns homens. Então, uma boa rigidez está relacionada com melhora nos todos os desfechos de função sexual. Então, melhora um pouquinho o desejo, melhora também o controle ejaculatório, como eu já falei, que pode até ser utilizado para, em alguns casos, sujeitos que tenham disfunção erétil e ejaculação precoce. E melhora também a satisfação global com a atividade sexual. Uma melhor satisfação começa a trazer melhoras também no libido. Né? Quanto melhor você está desempenhando, mais vontade de fazer você tem. E quanto mais você faz, mais você quer fazer. Então, é inegável que há sim uma melhora de libido em pessoas que começam a ter uma melhor rigidez. Porém, veja, isso é um problema, uma melhora pequena, discreta. Né? Não devemos nos preocupar, né? Nem tratar agressivamente problemas de baixa libido com tadalafila. Outra pergunta, você pode combinar tadalafila com azulzinho, por exemplo? A resposta é sim. Então lembra que como é que eu costumo fazer, digamos assim, a combinação mais eficaz, sobretudo naquelas pessoas que não estão tendo uma resposta adequada. Então o ideal é o cara começar com o uso diário, 5 miligramas todo dia. Isso é muito importante, porque ele te mantém uma dose platô estável, dose basal. Começa a melhorar as ereções matinais, começa a melhorar as ereções espontâneas por alguma estimulação momentânea ou por uma estimulação local que possa acontecer. Isso faz com que a sua rigidez fique mais pronta e vai muitas vezes te ajudar a iniciar as atividades sexuais. Então, o uso contínuo ele é ótimo. Porém, quando você vai ter um encontro sexual, muitas vezes esse é um evento de maior demanda, um evento de mais adrenalina, que você precisa ter uma rigidez ainda melhor para concretizar a penetração. Nesses casos, eu sugiro que além da dose diária, você tenha um complemento. E esse complemento pode ser de duas formas. Ou com mais tadalafila, ou com algum outro medicamento de curta ação de demanda, como a sildenafila. No começo, se tinha medo que essa combinação de drogas ia trazer também uma hipotensão, baixar a pressão, e muitas vezes dar desmaio ou algum efeito colateral mais grave. Mas a prática e os estudos mais recentes demonstraram que é extremamente seguro. Então como é que você faz? Quem vem tomando 5 miligramas todo dia equivale a ter 8 miligramas no seu sangue. Daí você pode ir para as doses de demanda, que é no máximo 20 miligramas. Se você tomar 20 miligramas, 20 com 8 dá 28, quase 30. É possível? É possível. Mas daí você pode também começar tentando mais baixo. Se você já tem 8, você pode usar 2 de 5 a mais, 10, ficar com 18, naquele dado momento, dia da relação, que costuma resgatar algumas pessoas que só com 5 não estão dando tão bem. Então, todo dia 5. No dia da relação, você toma de 2 a 4 comprimidos de 5 miligramas, ou simplesmente um de 20 miligramas. Uma outra possibilidade, até a minha preferência pessoal, é você combinar com uma outra droga de curta ação, de mais pico, como a sildenafila. E aí você tem que tomar 100 miligramas, e aí tem que ser respeitado também a questão das 2 horas antes do estímulo sexual, e lembrar que a sildenafila ela tem sim interação com alimentos gordurosos e com álcool, então deve ser tomada sem esse tipo de situação. Então é o que eu digo, se a janta é às 7 horas, você toma ele às 5 horas da tarde. E ele vai te dar uma janela de 8 horas. Então se você tomou às 5 da tarde, até às 23 horas você tem que ter tido uma estimulação intensa sexual, com desejo, com vontade, para que os remédios tenham a sua máxima combinação e a máxima eficácia. Né? Então, gente, o que eu queria dizer, estamos chegando aqui ao fim do nosso vídeo. É muito importante que todos os homens conheçam sobre as propriedades e a importância desse remédio. Muitas pessoas, por medo, esse meu paciente que ficou fugindo dos tratamentos por uma única experiência ruim, então veja que as pessoas podem ter a vida muito piorada por não conhecer esses medicamentos. Mas é muito importante, mais uma vez eu digo, avaliação médica, acompanhamento, ajuste de resposta. Se você não estiver tendo uma resposta adequada, vai lá e veja com o seu médico o que pode estar acontecendo. Pode ser uso inadequado,
pode ser testosterona baixa, pode ser medicamento de origem desconhecida, de origem mais fraca, né? Tudo isso é possível. Pode ser ajuste de medicamentos de outras doenças, tem que, né, um está cortando um pouco o efeito do outro, apesar de eu dizer que a maioria dos remédios não afetam, tem alguns que afetam, sobretudo aqueles remédios que ativam o funcionamento do fígado. Esse remédio, ele é maturado, ele é metabolizado no nosso fígado. Então, se o seu fígado, você tem alguma doença no fígado, ou está tomando um remédio que ativa o metabolismo do fígado, pode, digamos assim, acelerar a degradação. Então, um médico vai poder fazer toda essa investigação e avaliação no seu caso. Gostou desse vídeo? Não esquece aqui de curtir e se inscrever no canal. Ficou com alguma dúvida ainda? Deixa aqui no seu comentário que eu vou responder. Né? E realmente eu espero que vocês aproveitem bem esse vídeo. Já tinha até esquecido, tinha combinado de dar para vocês um presente para quem assistiu até aqui. Então, corre aqui no comentário fixado e veja o que eu preparei para você. Lembrando, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens, e eu vou te ensinar a parar de falhar na hora H. E, obviamente, a ficar mais duro e durar mais na hora H também.